A ONG norte-americana Million Dollar Vegan, que tem um braço de atuação aqui no Brasil, se juntou à Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, para entregar alimentos 100% vegetais lá em Manaus, no Amazonas. Esses alimentos foram entregues para pessoas em vulnerabilidade social e Manaus não foi escolhido por acaso. A ação ocorreu agora no começo do mês e a Million Dollar Vegan escolheu Manaus porque no começo do mês, dia 5, foi o Dia Mundial da Amazônia e aí fazia sentido levar educação vegana e também alimentos veganos para os brasileiros que estão mais próximos da floresta amazônica. Foram entregues o equivalente a 2.300 refeições veganas, somando aí as marmitas propriamente ditas, já alimentos prontos, e também as cestas básicas sem nada de origem animal que foram entregues lá para essas famílias. E além de alimentos que ajudam e muito quem já é carente e está passando por ainda mais dificuldade durante essa pandemia, a Million Dollar Vegan e a Sociedade Vegetariana Brasileira entregaram também informação, que é muito importante. Folhetos sobre os riscos crescentes do desmatamento da Amazônia e como o que você coloca no prato influencia nisso foram entregues para as famílias junto com os alimentos. Além dos problemas ambientais, que a gente já está falando aqui há bastante tempo, o desmatamento também traz outro ônus que não é muito comentado. Quanto mais a gente desmata a floresta amazônica, mais a gente acaba tendo contato com os animais selvagens que lá estão e também com os vírus que eles carregam. Especialistas dizem que existe um risco real de uma próxima pandemia surgir aqui no Brasil, lá na Amazônia. A equipe aproveitou a estadia em Manaus para tentar entender como é que é ser vegano numa cidade tão distante de São Paulo, né? São Paulo, que é a maior do país, e é tido também como vanguardista quando o assunto é veganismo. Isabel Ciano, que representa a Million Dollar Vegan aqui no Brasil, entrevistou alguns manauaras para entender como é que se desenvolveu o veganismo por lá. E o que todos os entrevistados concordam é que o veganismo vem crescendo por lá, seguindo uma tendência mundial. Vamos conferir agora então essas entrevistas e vamos começar pela Sabrina Cordeiro, que é uma voluntária da Sociedade Vegetariana Brasileira lá de Manaus, e ela falou como era difícil achar opções veganas, restaurantes e produtos por lá há alguns anos, mas que isso vem mudando. Dá uma olhada. Ser vegano em Manaus, no ano que eu comecei, estava um pouco dificultado, porque a gente não tinha tantas opções, né, tanto de locais totalmente vegano ou então com opções veganas, a gente praticamente não tinha. Então tudo a gente tinha que fazer em casa mesmo e dar um jeito, né? Saindo de casa a gente não tinha muita opção. E em Manaus, assim, a gente consegue hoje em dia ser muito mais fácil por conta das opções que a gente já tem. E também porque os alimentos regionais ajudam muito. A gente é muito rico em frutas, a gente é muito rico em vegetais daqui da região. Então isso ajuda bastante também. Bom, a comida que eu mais gosto disparadamente assim, é o tucumã, que ele é um fruto regional, né, daqui. E ele é um coringa, assim, você pode comer ele com pão, pode comer ele na tapioca. A gente tem opções que fazem ele de recheio em uma lasanha, por exemplo, um estrogonofe. Então ele é super flexível para a gente fazer vários tipos de prato. Fora ele, eu gosto muito também de pupunha, que é outro fruto bem regional daqui também. E macaxeira, né? Essas coisas assim, macaxeira cozida, cará cozido, entre outros. Outra voluntária que foi entrevistada foi a Bárbara Anitza, que ela mantém por lá em Manaus uma página que ajuda as pessoas a acharem opções veganas, né? Um lugar que vende comida, restaurante ou outros pontos de interesse veganos lá em Manaus. A página dela no Instagram, anote aí se você pretende visitar Manaus, é vegan.manaus. Note que é veg AM mesmo, tá? De veg, de vegetariano, AM de Amazonas. Então parece vegan escrito errado, mas não é não. É um vegan com M no final, ponto Manaus. A maior dificuldade não era me alimentar. A minha dificuldade era me alimentar fora de casa. Porque eu sempre ia para rodízio de pizza, sushi e não tinha opção para mim. Até que, quando você tem informação, você descobre que tem opção para você, que dá para refazer algumas coisas, dá para modificar uma coisa ou outra. E foi assim que eu fui adaptando. E aí eu comecei a fazer uma listinha, né, com as opções dos locais em Manaus, que não são vegetarianas, mas são aptas para a gente comer. Porque, por exemplo, tipo a farinha de banana, né, tipo, que é feita, o próprio pão com tucumã. As pessoas acham que não é vegetariano, mas tipo, muitos pães aqui não levam leite nem ovo, é só trigo e água. E o tucumã, então tipo, é um prato regional, vegano, e que as pessoas não sabem que é vegano, entendeu?
E aí eu fui listando esses locais para poder ter opções de comer e compartilhar isso com as pessoas. Já o Iago, que você vai conferir quem é agora, falou que ele vem do movimento do hardcore lá de Manaus, que assim como aconteceu em São Paulo e em outras cidades, né, esse movimento juntou o veganismo, né, fomentou junto com a música e outros atos políticos. Ele organiza lá em Manaus um festival chamado XXX Fest, que é um festival de hardcore e veganismo que acontece lá na capital amazonense. Bom, eu me tornei vegano por causa do hardcore e punk. Eu tive alguns amigos de São Paulo que me mandaram um livro chamado Libertação Animal, do Peter Singer. E depois de ler o livro, eu não pude mais aceitar o que faziam com os animais e toda a degradação que a minha alimentação causava. Bom, eu acho que de uns 3, 4 anos para cá está bem mais fácil. Tem algumas grandes lojas que já têm opções veganas. E tem feira, tem mercado, dá para você ser vegano de uma forma bem simples, o que para mim é mais sustentável também. Tem feiras de produtos orgânicos, então nunca dificultou o acesso aos alimentos. Talvez o acesso aos cosméticos e produtos que não são testados em animais estão bem melhor agora, porque há uns 5, 6 anos atrás era bem difícil de encontrar qualquer coisa que não testasse animal. Bom, da culinária regional que eu mais gosto, eu acho que de comida bem simples, a macaxeira. Comida pronta, comida de rua, com certeza é a coxinha de Tucumã. É uma coxinha feita de uma frutinha daqui, que um casal que já viajou o mundo quase todo preparou uma receita bem local e fez essa coxinha de Tucumã. É uma das coisas que eu mais gosto de comer aqui na cidade. A Isabel entrevistou também a simpática cozinheira e empresária Edneuza Araújo, que está à frente do Sabor Natural, que é um dos restaurantes veganos mais conhecidos lá de Manaus, que na verdade é uma rede já, tem até filiais. A Edneuza, ou Edi, como é conhecida lá no movimento vegano de Manaus, tem até um quadro num programa do SBT local, onde ensina receitas veganas lá para todo mundo na TV aberta. Surgiu o restaurante porque eu sou vegana há 12 anos. E aí não tinha opção aqui em Manaus, né? Foi quando então eu tive a ideia, junto com vários amigos que me incentivaram a fazer então um restaurante. Então já são 3 anos que nós estamos aqui, né? Levando essa alimentação sem nada de origem animal. Aqui em Manaus, eu acho, hoje que é bem mais fácil, né? Mas na minha época não era, porque não tinha nenhuma opção. Nenhuma nos restaurantes. Só que aqui é bom porque aqui você tem opção como os alimentos da nossa região, que é o açaí, né, que não tem vegetal, tucumã, pupunha. Então tem muitos alimentos aqui em Manaus que as pessoas comem, que é vegano, só que nem todo mundo sabe que é vegano, né? Por exemplo, se eu falar, tu come alimento vegano, ninguém diz que não, eu nunca nem comi. Mas na casa dela elas comem, né? Elas comem a macaxeira, ela come o cará, ela come a batata doce, come o tucumã, que é da nossa região, esses alimentos. O açaí. Então, esses alimentos que eu comia quando eu ia por aí, entendeu? Claro que nesse tempo não ia ter os alimentos, como um sanduíche, né? Não tinha uma pizza. Mas aí tinha outros alimentos que dava para você colocar, né? E hoje não, hoje já tem aqui muitas opções. Depois que eu abri o restaurante, as pessoas vieram, né, aqui, gostaram da comida e uma produtora da TV em Tempo, que é o SBT aqui em Manaus, eles me chamaram para fazer o quadro, né, o Menu Saudável. 3 anos já que eu estou lá fazendo e toda quarta-feira, né, apresentado uma receita. Hoje eu já tenho 2 restaurantes além desse. E a Isabel Ciano, que como eu disse no começo é quem representa a Million Dollar Vegan aqui no Brasil, me contou o que ela achou de estar em Manaus, né? Ela, que é de São Paulo, né? Ela achou até que ia ter dificuldades por lá. Dá uma olhada só o que ela falou, até anotei aqui para falar para vocês, ó. Eu fiquei encantada com Manaus e com o movimento vegano por lá. Quando estava planejando essa viagem, tinha um certo receio de ter dificuldades em encontrar opções veganas, já que não conheço a cidade e nem ia conseguir cozinhar durante a minha estadia. Mas a verdade é que foi muito fácil encontrar opções, inclusive de noite e também por aplicativo de delivery. Além disso, descobri que as delícias da culinária amazonense tornam a vida de qualquer vegano muito melhor.
O famoso Tucumã também me conquistou. Comi no sanduíche com banana frita, na tapioca com castanha e até estrogonofe de Tucumã. Ou seja, é delicioso e versátil. A Edi me contou que gostaria de crescer bastante e abrir um restaurante em São Paulo. Eu vou ficar torcendo para que ela consiga realizar esse sonho e traga o Tucumã com ela. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei morrendo de vontade de experimentar esse Tucumã. Eu nunca comi isso, mas todo mundo parece que fala disso lá. E eu fiquei muito feliz também de ver que tem uma cena vegana lá em Manaus, que tem muita gente defendendo a nossa floresta, lá do lado da floresta. Aqui na descrição eu tô deixando o link do Instagram da Million Dollar Vegan para você acompanhar e saber quais são as próximas ações que eles vão fazer aqui no Brasil. E essa camisa que eu tô usando aqui, caso você não tenha visto, é da campanha atual que eles estão fazendo aqui no país, que é Tire as Pandemias do Cardápio, né? Saiba mais aqui, eu tenho até um site, ó, tireaspandemiasdocardápio.com. Vou deixar aqui na descrição também para você que é curioso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se aqui no canal. Até breve, um grande abraço. Tchau!